A minha história começou com um sonho. O sonho de ser um dia um piloto de Fórmula 1. E eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me levou para a pista e eu vi os carros passando aqui em Interlagos. Falei, é isso que eu quero fazer na vida. Um sonho eu vou estar guiando um carro desse. A família é muito importante, principalmente num esporte difícil como o automobilismo. Você tem que ter uma introdução. E a paixão do meu pai, a paixão do meu irmão, da minha mãe, pelo automobilismo foi transferida para mim, com certeza. Meu pai não tinha condições financeiras de me ajudar, então eram obstáculos que eu tinha que vencer para poder virar um piloto de competição. Nunca imaginei que eu ia virar um profissional, que eu ia sair do Brasil e que eu ia ser um campeão mundial. Estava tão longe de mim. Às vezes você se limita com seu sonho, você nunca acha que você pode fazer muito mais do que você está sonhando. Então é muito importante, quando você tem um sonho, uma paixão, vá em frente, porque você já está vencendo com sonho e paixão. Aí determinação, esforço, criatividade, imaginação, tem que ser estratégico para chegar no seu sonho. O Wilson trouxe da Europa, eu tinha acho que 15 anos, 14. Ele trouxe um volante de Fórmula 1 na época, de couro, que não existia no Brasil, pequenininho. Eu olhei o volante e falei, vou fazer um. Comprei um pedaço de alumínio, cortei, eu mesmo cortei. Um sapateiro me ensinou a costurar. Aí eu pus no carro da minha mãe, que eu não tinha carro. Aí um amigo nosso viu e falou, nossa, que volante legal, você vende? Eu vendi pelo dobro do que eu fiz. Comecei a fabricar o volante e comecei a me patrocinar para correr. Junto com o Wilson, aí o Wilson também me ajudou. Aí começamos a fabricar kart, que era o próprio kart que eu corria, que é a mini kart que existe até hoje. E aí fabriquei Fórmula V numa fabriquinha tudo perto de Interlagos, ali no bairro de Socorro. Eu estou contando essa história porque muita gente acha, o Emerson aí, o pai deu o carro, sentou, foi lá, ganhou, você entendeu? E já chegou a Fórmula 1. O que aconteceu antes foi muito trabalho, muita dedicação. Do Fórmula V, eu ganhei o Campeonato Brasileiro, nós construímos um protótipo chamado Fit Porsche, que era o carro mais rápido no Brasil. E aí eu cheguei no top que dava para chegar no Brasil. Falei, agora eu quero ir para a Europa. Agora é o meu sonho mesmo de um dia chegar à Fórmula 1. Era um sonho, assim, um sonho tão grande que a hora que eu sentei no Fórmula 1 em Silverstone, na primeira vez, eu falei, amanhã eu posso morrer que eu vou morrer feliz. Realizei meu sonho. Mas o homem não se limita por um sonho. O passado passou. Nós estamos vivendo hoje. É legal estar falando com você aqui hoje, mas amanhã é outro dia e o futuro. O que eu vou fazer amanhã? É a semana que vem, daqui a 1 ano, daqui a 10. Você tem que ter objetivo na vida. Isso eu sempre tive na minha vida. Novos desafios, novos objetivos. Aprendi muito também que na vida você depende de pessoas e equipe, que é o esporte, apesar de é um esporte muito individual, Fórmula 1, porque você vê no grid que está sozinho no cockpit. Mas o que eu trabalho para chegar lá? Ir para desenhar o carro, ir para construir, para desenvolver, para testar, para ir para a classificação. Aí está na largada do Grande Prêmio. Tem muita história antes de chegar lá. Então eu aprendi a conviver muito com as pessoas. Eu acho que você é muito importante ter um relacionamento muito bom com quem trabalha. Você sempre vai precisar de uma opinião, você sempre vai precisar de um conselho, uma ajuda. Quando você acha que você é o melhor, você começa a perder. Você sempre tem uma área para melhorar. Você pode estar ganhando, mas aonde eu posso ganhar mais de novo? Com a experiência de vida, você consegue dividir o tempo. Trabalho, né, família, o hobby que você tem que ter, esporte, eu adoro esporte radical, que eu acho que é muito importante, que me substitui a adrenalina que eu tinha em carro de corrida. Então, quando eu posso fazer um esporte radical, eu faço. Eu acho que é muito importante o homem, dentro das suas limitações, ter um equilíbrio do que você faz. Tem momentos de dificuldade que a gente passa. Eu sempre falo que todo dia, quando você acorda de manhã, você tem que matar um leão. Tem dia que você tem que matar 5 leões.
Não adianta a vida que o cara tem, se é muito rico, se é pobre, a condição de classe financeira, todos nós temos que matar de vez em quando, ou quase todos os dias, um leão. E você tem que saber matar o leão. Isso que é o importante. Quando eu ganhei meu primeiro mundial, em 72, eu voltei para a Suíça. Eu tinha 25 anos. Falei para o meu pai e meu irmão, vou me aposentar, não vou mais guiar a Fórmula 1. Aí eles falaram, como? Eu falei, meu sonho era guiar um dia a Fórmula 1. Fui além, ganhei um mundial. Era muito risco nessa época. 1980 era um carro full ground effect, um carro de efeito solo que eu não gostava de guiar. Ele era um carro que você tinha que ter muita coragem e pouca habilidade, porque tinha muita pressão aerodinâmica, teve muitos acidentes. A chance de sobrevivência por ano era 7-1. A cada 7 pilotos, um não ia estar lá no fim do ano. Então, a zona de risco que a gente vivia era muito alta. Eu falei, para que eu vou arriscar? Aí meu pai falou, você tem tanto talento, você vai ficar arrependido de você parar agora, continua, filho. Você está no que você mais gosta de fazer na vida, vai, continue. Então, às vezes, na vida, você tem que ouvir. Você tem que ter conselho de outras pessoas, principalmente a família que está muito ligada a você. Mas você tem amigos próximos, pessoas que podem te inspirar, te orientar o tempo todo. Você tem que viver dentro de uma comunidade com comunicação. Você não pode se isolar no mundo, não interessa a que nível de sucesso você tenha. Eu também falo, quando você está isolado, você começa a errar. Você tem que estar se comunicando com o mundo, com as pessoas. O mundo é comunicação. O meu novo desafio, eu quero fazer um concurso para dar chance a milhares de jovens no Brasil a virar um piloto profissional. Às vezes eu olho para o motorista de táxi, será que ele seria campeão mundial se ele tivesse a mesma chance que eu tive? Então vamos ver se a gente consegue dar mais chance para novos talentos aqui no Brasil. O Emerson é um cara de valores muito fortes, muito enraizados nele. Ele herdou isso da família, ele desenvolveu durante toda a vida. Ele nasceu para ser campeão. E em 3 anos de Fórmula 1, já ter conquistado o título mostra como não foi uma coincidência, e sim fruto de uma preparação que ele vinha tendo desde pequeno. Então ele já estava se preparando para ser esse vencedor. E além disso é um cara que luta muito pelo nosso país, luta muito pelo Brasil, por mais oportunidades, e se preocupa com isso de forma autêntica. Ele se comporta assim, por isso que ele é fora de série. Mas eu voltava dos projetos, assim, incomodadíssima. Porque eu falei assim, bom, lá eu sei que essas crianças vão se desenvolver e vão ter a mesma oportunidade que eu, você, e vão dar certo. Agora, e as outras todas que não estão lá, nunca vão estar, o que você faz? E aí eu fiquei batendo a cabeça, eu falei assim, nossa, gente, que negócio é esse?